Meu amado e amada paz do Senhor, estamos aí estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD de 2024. Olha que lição linda! O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O comentarista é o pastor José Gonçalves e estamos aí na reta de chegada, na reta final desse primeiro trimestre. Estamos chegando na 11ª lição, que será ministrada dia 17 de março de 2024. O tema desta 11ª lição é o culto da igreja cristã. Que tema maravilhoso, hein? É forte. O culto da igreja cristã. E vamos aí para o texto áureo. O texto áureo está inserido na primeira epístola, na primeira carta, na primeira missiva do apóstolo São Paulo aos irmãos da cidade de Corinto. 1 Coríntios 14, 26 é o texto áureo que diz assim: Que fareis, pois, irmãos? É uma indagação. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Que coisa tremenda. A verdade prática diz assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a quem? Ao homem não, a Deus. Eita, meu Pai. Leitura bíblica em classe está em Efésios, na rainha das epístolas. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 21. É a leitura bíblica em classe. Os objetivos da lição. Vamos aí para o primeiro objetivo da lição, que é identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e o seu conteúdo. O segundo objetivo da lição é compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. O culto não é antropocêntrico, não, senhores, é cristocêntrico. Terceiro objetivo da lição é enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Introdução da lição. Nessa lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do culto cristão. Olha só, irmãos, eu vou repetir isso aqui que é muito importante. Assim também mostraremos que a glorificação a quem? A Deus. Não é o cantor famoso, não é o pregador famoso, não é um pastor famoso, não. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. A palavra-chave da lição é culto. Culto é a palavra-chave da lição. A palavra culto deriva do latim culto e significa adoração ou homenagem a Deus. Etimologicamente, o termo latino culto envolve a raiz do colere, que indica honrar, cultivar e outras coisas mais. Classicamente, os reformados ortodoxos definiriam religião como recta deum colendi ratio, que significa a maneira correta de honrar a Deus. Vamos aí para o primeiro ponto da lição,
a natureza do culto. Meus amados, há uma grande diferença entre o culto no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Enquanto que na Antiga Aliança, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, havia um rito manual de procedimentos culticos, já no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança, há apenas os gerais princípios de adoração. A religião do judeu era repleta de tipos, símbolos e figuras. A Igreja de Cristo, ela contém apenas 2 símbolos, 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. A religião do judeu alcançava o adorador principalmente por meio dos olhos. A Igreja do Novo Testamento apela diretamente ao coração e à consciência. Os judeus podiam abrir os escritos de Moisés e achar rapidamente os itens de sua adoração. Os cristãos podem apenas indicar alguns textos e passagens da Bíblia que devem ser aplicados a cada igreja de acordo com as circunstâncias. O primeiro tópico do primeiro ponto fala do culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue, consagrada a Deus, que está em Deuteronômio 6,13. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E em segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, ele expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece, como é feita, de que forma você está cultuando a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão, em Atos 13, os versículos 1 ao 4. Enquanto os cristãos serviam o Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. O segundo tópico do primeiro ponto é: o culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso isso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de que se cultua são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído de significados nem realizado de qualquer jeito, não, senhores. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentam o culto na igreja de Corinto, em 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 4, versículo 14, dos capítulos 12 ao 14 de Coríntios. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente com ordem. 1 Coríntios 14, 40. É importante nós observarmos que nesse contexto temos os termos gregos euchemonos, traduzido como decentemente, e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva também a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. O culto não é prestado de qualquer maneira, de qualquer jeito, desordenadamente, sem um horário para começar, sem um horário para terminar. Não, o culto tem que ter hora de início e hora de término. O culto é santo. É o terceiro tópico do primeiro ponto. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Toda a Bíblia mostra que o Deus que nós servimos é um Deus santo. E Ele quer que nós também, que o servimos,
sejamos santos, assim como ele é santo. Então, visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido distante um do outro. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. A igreja, ela é o espaço sacro onde o culto acontece. A síntese do primeiro ponto diz assim: sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. Agora vamos para o segundo ponto da lição. Qual que é o propósito do culto? O propósito do culto. O primeiro tópico do segundo ponto, o propósito do culto é glorificar a Deus. Olha, isso aqui vai bater em muita gente, hein? Vai chicotear muita gente. Tem gente que vai na igreja não para glorificar Deus, não para cultuar Deus. Vai lá atrás de um emprego, atrás de uma cura, atrás de uma bênção, atrás de uma namorada, atrás de um namorado. Vai lá até mesmo para idolatrar um cantor, um pastor, um pregador, mas não vai ali para cultuar, para glorificar Deus. Então o propósito do culto é glorificar Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e os seus poderes feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que ele faz. Se ele fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. E ele é honra. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico. Nunca antropocêntrico. É Jesus que é o centro do culto, não o homem. E em muitos lugares, Jesus nem está lá mais. É o homem que domina tudo, quem manda é ele é o cara, e isso aí é antibíblico. Então, Cristo é a esfera, o lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o eterno sumo sacerdote. Então, se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Pode ser tudo, menos um culto em adoração a Deus. Quando não se cultua a Deus, que é o segundo tópico, de fato há cultos que não cultuam a Deus. Paulo, ele censurou os coríntios, afirmando que quando vos ajunteis em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se dissesse: o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões, muitas igrejas envernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato ali não existe culto. Parece reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência, não buscam glorificar a Deus. E o culto é para glorificar a Deus. E também o terceiro tópico, edificar a igreja. Então, um dos propósitos principais do culto é trazer edificação para a igreja. Não é trazer escândalo, é trazer edificação. Assim, na esfera do culto, tudo deve ser buscado a edificação. O verbo aí para edificar é muito importante nós prestarmos atenção. Então, da mesma forma, os dons ministeriais, os dons espirituais, tudo são usados através do Espírito do Senhor do culto. Vamos aí para a síntese do segundo ponto. Embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Vamos finalizar a lição. A liturgia do culto. A exposição da Bíblia. O culto ele tem que ter a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática da vida cristã. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de
todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez a exposição das Escrituras, a base de seu ministério. Encontramos também o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo o ensinamento da palavra de Deus, em Atos 15:35. O segundo tópico do terceiro ponto, a adoração entusiástica. O culto não é uma celebração fúnebre, onde a pessoa, Cristo já nos parece estar cansado, está morrendo. Não, o culto é alegre, é feliz, é entusiástico, é adorando a um Deus vivo, um Deus que vive, que reina para sempre. Então a adoração aparece em primeiro lugar na liturgia, sugerido pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então a palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmon e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. E é importante nós entendermos que Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito Santo também, cultuando a Deus, adorando a Deus. Terceiro tópico, o lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo pelas reuniões de cultos alegres, reunidos. Então, o pentecostal, ele faz barulho, ele pula, ele chora, ele dá risada, entra no mistério, é o pentecostal. Então, faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto em adoração a Deus. Mas nós estamos vendo aí tanta coisa que estão inventando, é campanha, é incendeia, é impacto, é o culto profético, é o culto da mulher, é o culto do homem, é o culto da família, é o culto do menino, é o culto da menina, é o culto do adolescente, é o culto do jovem, é o culto... Rapaz, é culto para tudo tem culto. Culto da vitória, é o culto do avivamento. Tudo isso aí, meu irmão, é invenção do homem. O culto é em adoração a Deus. O culto é para glorificar Deus. O culto não é da família, o culto não é... Não. A família se reúne, os adolescentes se reúnem, as crianças se reúnem, todos se reúnem para prestar culto a Deus, para glorificar a Deus. E quando glorifica a Deus, o resultado é ser edificado através de Deus falando, através da sua palavra. A síntese do terceiro ponto, o culto pentecostal segue o modelo de liturgia neotestamentária com expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino da palavra. Vamos concluir aí. Nessa lição vimos os princípios que deve reger o culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a Deus também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude.